Olá pessoal, tudo bem? É, eu estou postando para vocês a continuação da aula sobre o continente africano, em que eu havia proposto, naquela oportunidade, em nossa aula do dia 2/4, eu havia proposto para vocês alguns exercícios. O objetivo desta aula é, portanto, realizar a correção dos exercícios e explicar para vocês de uma forma detalhada para que todos tenham a melhor compreensão possível. E é meu desejo, antes de mais nada, que todos vocês estejam muito bem, assim como vocês também, as suas famílias. Então, vamos à nossa correção do exercício. O primeiro exercício eu propus que vocês fizessem a resolução do exercício contido na tua página 265. E a tua página 265, ela mostra uma imagem, espero que todos tenham feito exercício. Quem não fez, por favor, tem em mãos o seu livro e abra na tua página 265. E você, então, vai observar uma imagem e que dá para ver nitidamente na imagem uma região semiárida ou até mesmo árida, porque não se vê nenhuma vegetação, nenhuma condição animal à primeira vista, então uma região árida, e ao fundo desta região árida nós estamos vendo elevações e bem ao fundo nós estamos vendo montanhas, e essas montanhas com o topo nevado. Então, a questão pede para que a gente analise as duas questões propostas. Então, vamos lá. A letra A diz assim: qual diversidade de paisagem é possível observar na imagem? Bem, eu coloquei para você por escrito já a resposta. Então, a letra A, aí está a resposta. Então, paisagem vista a partir do deserto do Saara. Alguém vai perguntar assim, professor, como é que você sabe que é o deserto do Saara? Não está escrito ali é, que é o deserto do Saara. Mas lembre, por favor, que eu fiz um breve comentário da cadeia do Atlas, né? A cadeia do Atlas é uma cadeia montanhosa situada na porção noroeste, no limite com o Mediterrâneo e o deserto do Saara. Então, é bem provável que seja, portanto, o deserto do Saara. Então, paisagem vista a partir do deserto do Saara, né, do Saara, é uma área em tom avermelhado, né, alaranjado e avermelhado, e posteriormente elevações até altitudes maiores com o topo nevado. Então, veja que vai fazendo uma forma de degrau. Ó. Sai da parte laranjada, avermelhada, vai para aquela parte marrom, bem clara, né? Com sombreado, e depois você chega na parte também com sombreado e o branco da neve. Então, é provável montanha nevada da Cordilheira do Atlas. Tá? Então, desta forma, nós respondemos a questão 1A. Já a letra B está perguntando para você assim: como o relevo influencia as características observadas? Como é que o relevo influencia estas características aí? Uma região desértica, depois uma região um pouco mais alta e aí neve, né? Se nós temos na cabeça de que normalmente o deserto apresenta temperaturas muito quentes, né? Então, resposta da letra B. As temperaturas são influenciadas por dois fatores. O primeiro é a latitude. Neste caso, não se trata da latitude, mas se trata do segundo fator, que é a altitude. É uma característica da temperatura em relação à altitude a seguinte afirmação: quanto maior a altitude do relevo, quanto maior a altitude de um lugar qualquer, menores são as temperaturas daquele lugar. Então, à medida que você vai aumentando a altitude, que você vai subindo, vai diminuindo as temperaturas vão diminuindo. Então, a altitude é provavelmente o grande fator que influencia a presença de área desértica, quente durante o dia, muito quente durante o dia, provavelmente fria durante a noite, e lá ao fundo as temperaturas com neve
devido à elevada altitude daquela cadeia montanhosa. Vamos passar para a próxima questão. A questão número 2, formulada por mim, era que a gente entendesse a importância do Rio Nilo, né? E a importância do Rio Nilo se dá pelo seguinte: primeiro, sempre um grupo de geógrafos sustentam a ideia de que o Rio Nilo é o mais extenso rio do globo. Então, a gente poderia pensar, no primeiro momento, que o fato do Rio Nilo ser muito extenso seria esta a grande importância dele, no contexto africano ou mundial. Não é. Não é esta a importância que nós observamos. O que nós percebemos? Percebemos que a importância do Rio Nilo está pelo fato de que, na foz do Rio Nilo, que é uma foz em forma de delta, esse rio, no período das cheias, ele deposita uma série de elementos que vão fertilizar as margens, e quando o rio apresenta, em algumas épocas do ano, uma baixa em relação às suas margens, essas margens elas ficam fertilizadas e aí então elas estão prontas para a prática da agricultura. Por essa razão, essa região do Rio Nilo, que é o delta dele, o final do rio, o delta é uma área extremamente fértil, e tanto é verdade que essa é uma das áreas mais antigas e acredita-se que aí seja um dos berços da prática da agricultura na história da humanidade. Então é, sem dúvida alguma, uma das áreas mais antigas da prática agrícola da humanidade. A outra, só para nós nos lembrarmos, são algumas áreas da Mesopotâmia. Então, a importância do Rio Nilo para nós é que a fertilização natural proposta pelas águas do Rio Nilo nas cheias, após as águas baixarem, as margens ficam fertilizadas, facilitando assim a prática da agricultura, mesmo nos dias atuais, lá no Egito. Já a questão do número 3, eu pedi para você escrever uma característica marcante do clima africano. Pois bem, você poderia ter escolhido outra característica. Eu, particularmente, sempre destaco aos meus alunos, aos nossos alunos todos, que a tropicalidade é o elemento marcante do clima do continente africano. Por quê? Porque eu falei na postagem anterior que o continente africano ele é cortado por 3 das 5 linhas ou 5 círculos máximos do globo. Os 5 círculos máximos são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então veja que o continente africano, pela sua extensão no sentido norte-sul, ele é cortado por 3 delas. O Trópico de Câncer, aí bem quase ao centro do continente africano, a linha do Equador, e ao sul, a linha do Trópico de Capricórnio. Então, o fato do continente ter essas 3 linhas faz com que ele possua um clima quente em boa parte do ano. 80% do continente está dentro da faixa intertropical. E isso faz com que o continente tenha, durante praticamente o ano inteiro, médias de temperatura bastante elevadas. É um continente tropical ou um continente quente por excelência, devido à sua posição no globo. Muito bem. Para concluir, eu havia proposto uma questão sobre as correntes marítimas. E o continente africano, ele basicamente recebe influência de 3 correntes marítimas, sendo que na parte noroeste do continente você tem a presença da corrente das Canárias. Ela é uma corrente fria, ela acaba por influenciar ali as proximidades nas terras nesta região noroeste do continente africano. Mas, ao sul, a gente tem outras 2 correntes marítimas, sendo que
A primeira que eu estou colocando para você aqui é a corrente de Benguela. Isso mesmo, Benguela. Ela é uma corrente fria. E pelo fato dela ser uma corrente fria, ela faz com que as chuvas acabam ocorrendo um pouquinho antes do continente por onde ela passa na parte sul ali do continente africano. Então, as chuvas acontecem sobre o mar, um pouquinho próximas do continente, ou bem no litoral, em contato com o continente. Então, por conta disso, a umidade pouco ultrapassa as, as medianas altitudes que tem ali e chega dentro do continente. Essa é uma das razões, é uma das causas da existência do deserto da Namíbia, um deserto muito quente nessa parte do continente africano por conta da ação da corrente de Benguela, uma corrente fria. Já a outra corrente, que você vai observar também na tua página 266, a chamada corrente das agulhas, ao contrário da corrente de Benguela, a corrente das agulhas é uma corrente fria. Perdão, é uma corrente de Benguela que é uma corrente fria, já a corrente das agulhas é uma corrente quente. E essa corrente, ela ajuda a aumentar as temperaturas no verão. Ela, por ser uma corrente quente, ela acaba tornando as temperaturas de verão, por onde ela passa ali, um pouco mais quente e ajuda no processo da evaporação, causando o aumento nas chuvas de verão. Então, na parte onde a corrente das agulhas atua, duas coisas acontecem: o aumento das temperaturas no verão e também o aumento das chuvas no verão. Muito bem. Feita a nossa correção, eu desejo a você, se nós não tivermos uma aula antes, eu desejo a você uma excelente Páscoa, um excelente dia, um excelente final de semana, que você e sua família tenham aí um ótimo final de semana. Tchau, até mais.